Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui dando sequência à nossa série de vídeos sobre os sistemas integrados de produção agropecuária. Hoje a gente está aqui com o agrônomo Lucas Candiotto. Ele vai nos falar um pouquinho sobre vazios forrageiros. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Felipe. Obrigado ao professor André também, que acabou me indicando. Então, pessoal, eu sou o Lucas Candiotto, engenheiro agrônomo, membro do Grupo GISPA, por quase emérito, quase saindo, né? Terminei de defender o mestrado agora, mas participei junto desse grupo durante toda a graduação. Então, sem mais delongas, pessoal, vamos falar sobre os vazios forrageiros, também falando um pouco dentro da situação da integração lavoura-pecuária, que é o foco do grupo. O que são os vazios forrageiros, então? São épocas do ano relacionadas a estações do ano, condição de clima, a questão da curva de produção de forragem das pastagens, onde ocorre uma produção de forragem menor do que o consumo necessário, ou seja, com o volume que deveria ser produzido. Então, os animais precisam consumir, por exemplo, 100 quilos de matéria seca por hectare por dia, e a produção de forragem é inferior a isso, a 80 quilos de matéria seca de forragem por dia. Então, isso é um problema, isso gera diminuição da produtividade de leite, produtividade de carne, produtividade animal nos sistemas de produção animal como um todo, e também dentro dos sistemas de integração lavoura-pecuária, sistemas integrados de modo geral. Então, como eu havia comentado, vocês podem ver aqui nesse gráfico, acho que vocês podem ver meu mouse, o que são os vazios forrageiros, então? São essas épocas do ano. Aqui a gente tem uma representação que é uma situação mais aqui do sul do Brasil, principalmente. Então, a curva vermelha é a demanda de forragem. Ela é mais ou menos homogênea, mais ou menos linear ao longo do ano. Então, ao longo do ano, mais ou menos os animais demandam a mesma quantidade de alimento, talvez um pouco mais aqui na saída do inverno, começo da primavera, geralmente a estação de monta. Mas a produção de forragem, que é essa linha, né, a curva em coloração verde, ela não é homogênea ao longo do ano, de modo geral. Por quê? Porque aqui no sul do Brasil, principalmente, a gente tem baixas temperaturas aqui nos meses de inverno, né, principalmente entre maio e agosto, início de setembro. No centro-oeste brasileiro isso também acontece, mas daí em decorrência da seca, né, da falta de água. Isso acontece no Nordeste, outras regiões do Brasil também. E o que acontece então? No verão, as condições de temperatura alta e bastante chuva, além da utilização de forrageiras C4, forrageiras estivais, que tem uma produção de forragem bem elevada, de modo geral, de 2 até 3 vezes produção maior do que as forrageiras de inverno, as hibernais, a gente tem uma sobra de forragem. Então, a gente vê que a gente sobra forragem no verão, é o pico de produção essa época do ano, do verão, dessas forrageiras estivais, e quando vai diminuindo a produção delas, por causa do ciclo delas que vai passando, né, elas vão deixando de ser, vão produzindo inflorescência, deixando de ser menos vegetativa, então vai diminuindo a produção dessas forrageiras estivais. E ainda está na época de instalação das forrageiras hibernais, forrageiras de inverno, aqui no outono. Então, forma-se esse grande vazio, esse grande déficit de forragem aqui no outono do sul do Brasil. Isso acontece também de forma semelhante na região centro-oeste, mas é que aqui até pode ser instalado forrageiras, mas daí forrageiras estivais, como a braquiária, por exemplo, no período de outono, vamos imaginar, mas como tem baixa chuva aqui também, tem um efeito semelhante, até pior, essa curva seria ainda mais baixa aqui na época do inverno. Da mesma forma, na saída do inverno, entrada do verão, vai diminuindo a produção das forrageiras de inverno, elas também vão passando o seu ciclo, vão produzindo inflorescência, vai aumentando a fibra, sendo menos vegetativas, e é o período de instalação das forrageiras de verão, as estivais. Então, esse período entre o final do ciclo das de inverno e início do ciclo das de verão, também tem um vazio de forrageiro, aqui o de primavera. Isso também acontece, talvez até de uma forma um pouco maior, assim, mais importante nas regiões mais quentes. Aqui no sul do Brasil, principalmente de outono, é o vazio de forrageiro mais importante.
tiver alguma dúvida aí, Felipe, pode parar. Então, por que acontece? Como eu falei, a produção de forragem, ela segue a curva de crescimento das forrageiras. Então, no início do período vegetativo, elas têm muita proporção de folhas, são muito vegetativas, um crescimento quase exponencial, só que, ao passar do seu ciclo, principalmente se forem forrageiras que não são melhoradas, com falta de adubação, não tiverem condições ideais, pouco pastejadas, elas vão chegar ao longo do tempo, ao longo dos dias, a seu pico de crescimento, vão largar em florescência e vão começar a senescer. Isso acontece também com as melhoradas, mas a gente tem mais cortes, mais pastejos, por isso que sempre deve-se usar forrageiras melhoradas em sistemas intensivos, com certeza, obrigatoriamente, e isso já é uma estratégia para evitar os vazios forrageiros. Por exemplo, se você usa um azevém de ciclo longo no inverno, aqui no sul do Brasil, ele vai estar com o pico de produção de forragem aqui no agosto, setembro, então ele já vai ajudar a suprir esse vazio. E, além da questão das forrageiras, outro principal fator é a sazonalidade, né, climática, né? Como a gente tem estações do ano, né, isso faz com que mudem as condições de temperatura, a umidade, e isso influencia diretamente na produção de forragem. Isso lá na região norte do Brasil, principalmente centro-oeste, nordeste, a gente tem condições de chuva diferentes. No nordeste, algumas regiões chove mais no inverno, é a época que chove, e no centro-oeste tem regiões que praticamente não chove. Então, como que a gente supera esses vazios forrageiros? Com estratégias, seja de implantação de pastagens, seja de pastagens melhoradas, adubação, estratégias de sobressemeadura, de cultivo consorciado, que eu vou comentar um pouquinho, para fazer o que aqui, ó, esses 2x, a gente tem que eliminar esses 2 vazios aqui, a gente tem que tentar, no mínimo, reduzir ao máximo, se não, se possível, eliminar. Eliminar totalmente é difícil. Algumas das estratégias, então. Uma estratégia possível são os cultivos intercalares, né, o cultivo consorciado, muito difundido já tem zoneamento para isso, o milho com braquiária, por exemplo, pode ser utilizado com pânico também, né. De modo geral, se usa forrageiras de verão anuais, junto com milho, como um pânico, como braquiária, e quando se faz um cultivo intercalar, ou até mesmo a sobressemeadura, que foi o que eu fiz no mestrado, eu vou comentar um pouquinho depois, a gente usa geralmente forrageiras anuais, milheto, capim-sudão, sorgo. Essas estratégias, então, fazem o quê? Antecipam a implantação das forrageiras. Quando a gente vai colher o milho, vai colher a soja, já está instalada a forrageira ali, e isso vai ajudar muito a reduzir os vazios forrageiros. Outras estratégias associadas a isso, né? Adubação, utilizar forrageiras melhoradas de ciclo longo. A gente pode fazer também, em áreas maiores, onde tiver a possibilidade, os sistemas de produção de forragem, né? Como que a gente chama de cultivo intercalar, né? De áreas, né? A gente faz zonas diferentes. Então, para eu não ficar sem pastagem, eu faço rotação de culturas, uma área da propriedade esse ano eu vou plantar trigo, daí tem que tirar os animais mais cedo. Mas se eu não vou plantar trigo, na outra área eu posso plantar uma braquiária, um milheto no final do ciclo da minha da minha cultura de verão, que é o sistema mais difundido, né? Grãos no verão, lavoura pecuária no inverno, aqui no sul do Brasil principalmente. Eu entro ali com um escalonamento de áreas, né? Então, se eu tenho área hábil para isso, né, e eu tenho que condicionar também com o número de animais, eu faço escalonamento e eu também posso evitar esse vazio forrageiro, né? Tentar fazer com que ao longo do ano os animais fiquem 100% do ano, todos os dias, em cima de pastagem de qualidade, né? Eles não podem estar em cima de uma pastagem perdendo peso, né? E é isso que acontece nos vazios forrageiros. Então, o que a gente fez na minha dissertação, no trabalho aqui? A gente testou a sobressemeadura na soja, aqui no período do final do verão, início de outono, de forrageiras anuais, milheto e capim-sudão, forrageiras de verão, e a gente também fez alguns tratamentos com mescla com azevém, para tentar, além de suprir esse vazio forrageiro aqui de outono, se o azevém persistisse, nas mesclas, ele poderia suprir esse vazio forrageiro de primavera.
Isso pensando, né, nos sistemas de integração lavoura-pecuária, principalmente aqui do sul do Brasil, né, que utilizam a Azevém, e a gente também pensou em utilizar essa mescla forrageira, além de possivelmente aumentar a qualidade da forragem, né, suprir essa demanda. A gente utilizou o capim-sudão e o milheto, porque são forrageiras anuais, de fácil germinação, né, adaptadas à semeadura a lanço, né, que foi o método que a gente acabou optando, por ser disponível em todas as propriedades, ser de fácil utilização, e por serem forrageiras relativamente baratas, a semente, em relação ao sorgo, por exemplo. E o Azevém, então, a gente utilizou um Azevém tetraploide, o Bar Jumbo, né, porque no caso do Azevém, a gente precisava do Azevém de ciclo longo, porque não adiantava a gente implantar um Azevém comum, um Azevém diploide como um ponteio, lá em fevereiro, que a gente implantou o Bar Jumbo, porque ele não ia chegar lá em agosto, setembro. Né? O que a gente fez, então? A gente implantou em R6 da soja, no final de fevereiro de 2019 e 2020, essas forrageiras sobre semeadura a lanço. Em R6, por quê? Porque a gente tem que fazer a sobressemeadura numa época que não vai afetar a produtividade da soja, né? Para essa tecnologia ser difundida. Então, em R6, porque já está com o grão totalmente desenvolvido, não ia afetar mais a produtividade, mas também não pode ser lá em R7, R8, porque senão vai ser muito próximo da colheita da soja, e daí não justifica a antecipação de semeadura, né? Daí a gente faria o plantio direto após a soja, que a gente comparou essas duas estratégias. A gente fez a sobressemeadura na soja, ou fez plantio direto, com as mesmas forrageiras e mesclas. E o que a gente viu? A gente viu que é possível antecipar em cerca de 25 dias aqui na região a implantação dessas forrageiras ali no período de outono. Então, quando a gente tirou lá a soja, já tinha milheto ali a 20 centímetros de altura, mais ou menos, até a barra de corte da colhedora chegou a cortar algumas plantas, mas nem 10 dias depois a gente já estava fazendo a primeira simulação de pastejo. Então, se fosse uma área com... Aqui o experimento não havia animais, né, mas se fosse uma área com animais, 10 dias depois já seria possível entrar com os animais na área, né? Então, o vazio forrageiro ali seria diminuído de aproximadamente 15 dias, né? Em vez de ia ser 35 dias, a gente diminuiu ali para mais ou menos para 10 dias apenas, né? O vazio forrageiro, fazendo a antecipação, né? Fazendo a sobressemeadura. Uma das dificuldades, né, que a sobressemeadura lanço, as plantas ficam com baixo contato com o solo, né? Esse é um problema. Por isso, só é recomendado para regiões bem chuvosas, regiões... A gente até sofreu com déficit hídrico, com problema de falta de água em 2020, principalmente, afetou muito, principalmente os tratamentos sobressemeado. E a gente tem que fazer onde tem irrigação, onde chove, e se possível, a gente tem que desenvolver, adaptar tecnologias que já existem, como aquele sistema Antecipe da Embrapa, para implantar milho safrinha na entrelinha da soja. Já tem alguns sistemas de plantio direto de forrageiras. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles implantam trigo junto com a soja e as sementes ficam encapsuladas num gel que é sensível à temperatura. Então, quando o solo chega a tal temperatura, aquele gel, como imaginar assim, ele derrete, libera e deixa a semente germinar. Isso podia ser possível aqui. E a gente, nesse trabalho, a gente viu também que poderia testar outras forrageiras, né? O centeio forrageiro, a aveia, até o trigo duplo propósito, tem se comentado que vai muito bem na sobressemeadura devido ao formato da semente e ao peso da semente, que esse é um problema também. Sementes muito leves é difícil de fazer sobressemeadura a lanço, né? Ela sofre muito. Então, o que a gente viu com esse trabalho que é possível, sim, fazer a sobressemeadura, antecipar, e ajuda, sim, a reduzir o vazio forrageiro. Para vazio forrageiro de outono também, a gente pode tentar antecipar a semeadura de forrageiras estivais ali, né? Fazer consórcio de aveia com milheto. O pessoal já faz isso no Rio Grande do Sul, no Uruguai, capim-sudão com milheto, capim-sudão com aveia, perdão. Isso vai muito bem também, pode entrar um trevo, né? A gente tem que usar mais os consórcios forrageiros. Hoje em dia o pessoal está usando bastante mix forrageiros, mas no intuito de planta de cobertura, né? Isso já tem um comercial assim forte em cima disso.
está vindo bastante. Então, é isso que eu poderia falar, um breve resumo, pessoal, sobre os vazios forrageiros. Espero que tenha sido bem claro, né? E também deixa aberto aí, Felipe, se você tiver alguma dúvida, né? Já trocamos mais uma ideia aí. Então, não, foi muito bom. Primeiramente, te agradecer, né, por tu estar nos ajudando aí, ter aceitado o convite de participar aí e estar nos ajudando. Então, eu e o professor André agradecemos, né? E acho que não tenho perguntas, né? Talvez só comentar isso que você falou de buscar essas alternativas, né, dessas plantas forrageiras, né? A gente aqui no Paraná, principalmente, que a gente vê, o pessoal usa só bastante aveia e azevém, né? Então, que nem tu comentou, tem bastante outras alternativas, né? Então, é interessante a gente estudar sobre esse assunto aí, e eu acho que seria isso. Então, novamente, Lucas. É só comentar, né, a gente da floricultura, né, tem que fazer nosso papel, o produtor também tem que enxergar mais a difusão do conhecimento, não é tão simples assim, né, a academia não tem tempo hábil, recursos e pessoal para fazer isso, mas veja que é engraçado, né, o pessoal do plantio de grãos, né, o pessoal campeão de SESB, esse pessoal aí, está usando muito mais rotação de culturas, diversificação de culturas, até mix de cobertura do que o pessoal da forragicultura. Então, olha só que engraçado, né? E quando a gente perceber mais e difundir isso, as opções que tem aqui no sul do Brasil, né, trevo, enfim, é muita coisa, né? A gente tem que gerar demanda para também o pessoal começar a disponibilizar mais semente, né, mais opções, Sim. né? Mas beleza, então, Lucas. Muito obrigado pela participação. Vou agradecer o pessoal que assistiu também o vídeo. Pedir que deixem o like aí no vídeo, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal do GISPA. Muito obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Valeu, Lucas. Obrigado pelo convite.